Diz a primeira resposta: considerando a localização das maravilhas e o relato de Antípatro, a lista nos revela a visão de um Mediterrâneo que é mais do que um simples cenário ou apenas um espaço fixo e imóvel. Um Mediterrâneo que deve ser visto, desde a antiguidade, como um organismo vivo, um grande espaço de trocas que ocorre através de fluxos humanos constantes. Assim como também é apontado por Brodel, que entende o Mediterrâneo como um sistema-mundo, um espaço maleável de trocas que vai se reconfigurando ao longo da história. Então, essa é uma resposta. Segunda resposta. Em primeiro lugar, expressa um forte desejo de demonstração de poder por parte das sociedades, correspondentes às maravilhas, como alguns pesquisadores dialogam ao longo do documentário. Também como um dos historiadores coloca, a ideia de maravilha vem antes da ideia de algo para ver. Além disso, também expressa a coexistência e intercomunicação entre os povos habitantes ao longo do Mediterrâneo. Aqui só parece que houve uma confusão, né? Não é que, também como o dos Estados coloca, a ideia de maravilha vem antes da ideia de algo para ver. Ao contrário, a ideia de algo para ver vem antes da ideia de maravilha. Né? Aí, na hora de redigir... Além disso, também expressa a coexistência e intercomunicação entre os povos habitantes ao longo do Mediterrâneo. Nos registros históricos apresentados ao longo do documentário, é possível perceber que, em alguns casos, relatos de um monumento eram feitos não por alguém da própria sociedade envolvida na obra, mas por terceiros de outros grupos sociais. Aí depois, a lista das 7 maravilhas, elaborada por Antípatro, reflete o Mediterrâneo como centro de riqueza cultural, religiosa e técnica na antiguidade, onde várias civilizações influentes competiam em termos de grandiosidade e conhecimento. As construções simbolizam o intercâmbio cultural e as proezas arquitetônicas da época, pois cada maravilha representava conquistas não apenas locais, mas que inspiravam uma admiração em toda a região mediterrânea. E além. Além disso, a diversidade geográfica, incluindo Egito, Babilônia, Grécia e outras regiões, demonstra a interligação de diferentes povos unidos pelo fascínio, pela criação de estruturas que ultrapassavam funções práticas para encarnar grandeza e poder místicos e políticos. E aí, enfim, a última, a quarta, todas as maravilhas citadas por Antípatro ficam no Mediterrâneo oriental, o que traz a ideia de um espaço compartilhado e integrado no imaginário deste escritor. O uso da palavra teaomai, algo para ser visto. Teamai, né? Também é um indício de que as maravilhas estavam em espaço possível de ser visto, portanto, preenchido de fluxos humanos e visto in loco pelo autor. Além disso, essa primeira lista das maravilhas no mundo antigo é escrita entre os séculos 3 e 2 a.C., período em que o Mediterrâneo estava sob dominação macedônica, quando houve um espalhamento da cultura grega nesta região, sob forma do helenismo entre as elites citadinas. O grego tornou-se língua franca e uma identidade cultural. Assim, havia pontos culturais compartilhados nessa região do Mediterrâneo, aumentando ainda mais sua integração para além das rotas comerciais, rumo a maiores hibridizações culturais. O próprio autor Antípatro é um grego de Sidon, região hoje do Líbano, e antigo lar dos fenícios. Então, são essas as 4 respostas. A pergunta, então, que a gente tinha era o que a lista dos 7 maiores construções da época, composta por um poeta de nome Antípatro, nos mostra sobre o Mediterrâneo histórico na antiguidade.
e aí primeiro passo a palavra para vocês, se alguém quer complementar, quer esclarecer, quer levantar alguma questão. Bom dia. Eu coloquei no comentário que eu quis dizer exatamente a questão de que a ideia de algo para ser visto veio antes da ideia de maravilha. É porque faltou uma vírgula entre uma palavra e outra, e que mudou o sentido completamente. Tá certinho. Daniel, Mariana? Eu achei que, como você leu as respostas, elas acabaram se complementando bem, assim. Essa ideia de uma certa disputa interna dentro do Mediterrâneo também é interessante, que eu não tinha colocado na minha resposta, também não tinha pensado. Então, acho que foi uma boa você ter lido todas as respostas, eu consegui. Tô anotando aqui para complementar depois. Tá certinho. Daniel, algum comentário? Não, nada para dizer, não. Acho que foi um exercício bem interessante, né, de ter feito para poder até revisar outras coisas que já tinham sido ditas em outras aulas e assim por diante. Então eu gostei, achei interessante. Até porque é um negócio curto também, uma fase curta, né? Um texto não muito longo, né? Para poder ressaltar, né, o fundamental aí. Aqui estão algumas pequenas observaçõezinhas assim. Primeiro, de fato, essa coisa da competição, né, do agon, né, da concorrência, é algo muito característico da cultura helênica, né, entre os gregos. Então, dentro do mundo políade, você tinha a ambição da emulação, não é? Quer dizer, de você, vendo alguém fazer algo, você buscar fazer melhor, né? Você ser mais lembrado do que o outro, não é? Quer dizer, então, você superar do ponto de vista do desafio. Aquilo que a gente costuma chamar de boa inveja, né? Ao invés de você querer o mal do outro, destruir com o que o outro fez, você busca fazer melhor, né? Então, é emulação. Então, a cultura política é uma cultura da publicidade, de você buscar se evidenciar, demonstrar, se expor, né? Quer dizer, é o espaço, essa cultura política, ela surge dentro de um determinado momento da história e ela vai se caracterizar por trazer as coisas a público. O espaço público é muito mais importante que o espaço privado, né? Que o espaço privado. Então, as coisas são levadas a debate, são expostas. Então, pela primeira vez vai surgir um traçado urbano em que aparecem praças, não é? Quer dizer, antes da polis, você não tinha praças nessas cidades, não é? Quer dizer, então, cidade, do ponto de vista grego, significa duas coisas. Uma primeira, que é o conjunto de cidadãos, são essas pessoas que se veem como iguais, e que, portanto, tem o que ele vai chamar de parresia, de se expressar, de defender seus interesses, tentar persuadir uns aos outros, né? Então, se formam em conselhos, em assembleias, e isso é uma noção, uma primeira noção de cidade, né? Cidade enquanto conjunto de cidadãos. Né? Quer dizer, para eles não existe um Estado abstrato, o Estado se corporifica, se encarna nos seus cidadãos, no conjunto dos seus cidadãos. Onde eles estão, aí está a cidade. Então, por isso que não tem problema quando os persas invadem a Península Balcânica, a Ática, eles abandonam a cidade. Os cidadãos abandonam, né? Os persas invadem, põem fogo a Atenas, mas a cidade está preservada no conjunto dos seus cidadãos, né? Eles querem atrair depois os persas para a Batalha de Salamina. Então, você tem o conjunto de cidadãos que expressa a cidade. Um outro significado de cidade é enquanto espaço urbano, que tem a palavra asti, não é? A gente costuma transliterar por A-S-T-Y, né? Quer dizer, asti corresponde ao latim urbi. Né? Quer dizer, então, os romanos também têm esse horizonte político, então os romanos também têm a mesma perspectiva. Né? Você tem res publica para designar o conjunto de cidadãos, e que corresponde à politeia, e tem urbe para designar o espaço urbano, que o grego chama de asti, né? Asti.
Então, então você tem essa característica da questão do espaço público e aí, portanto, a competição que há entre as cidades, entre os autores, não é? E assim por diante. Então, esse aí é um ponto, essa questão dessa cultura que se chama do agon, não é? Agonística, né? Agon é luta, é competição, e daí a questão das Olimpíadas. Então, isso aí está presente nesse aspecto. Um detalhe de que o texto acaba chamando, as respostas de vocês acabam chamando muito a atenção, é a questão dessa preocupação em que algo... você tem são chamadas de maravilhas, mas se antes de serem chamadas de maravilhas, né, o texto original do Antípatro fala em teamai, né, teamatai, né, aquelas coisas são importantes serem vistas, como Mariana estava dizendo aqui, o teatron, né, é o espetáculo, espetáculo é algo que é visível, que é visto, né? Então, essas construções, elas tinham, portanto, a lista tem esta característica, né? Porque que é o texto do poeta, que logo no início do documentário, quando chega-se lá está com Lloyd Jones, então ele vem e abre lá um volume da Loigo Classical, né? Uma obra que nela são publicados os textos gregos, e depois também os textos latinos, em edição bilíngue, no caso, grego-inglês, e depois latim-inglês. Então, abre lá o volume dos gregos e vai encontrar lá esse texto do Antípatro, em que o verbo que ele usa é ver, né? Eu vi, né? Então, ele está dentro dessa perspectiva. Que depois, mais adiante, a partir da Renascença, ela é que vai divulgar uma relação dessas construções magníficas, ela vai chamar de maravilha, porque ela não ela desconhece, né? Ela não tem mais como ver, né? Das 7 construções, só existe na Renascença, no século XVI, 15, 16, porque Hemsworth é do final do 15, né? 15 e 16, só existe a pirâmide, a grande pirâmide de Gizé, todo o resto, né, está desaparecido. Então, daí é um relato de maravilhas, né? Então, daí, por isso, o nome que vai acabar sendo mais difundido dentro do nosso mundo é a ideia de maravilhas, 7 maravilhas, em que pesa de que elas têm essa perspectiva de... Né, são de fato maravilhosas, são magnificentes, né? Há uma magnificência, uma beleza, né? Uma perfeição, são algo extraordinário, né? Só que esse extraordinário está antes submetido a essa questão do ver, né? Um detalhe importante, então, também é o seguinte: a autoria, né? Os epigramas são poemas muito curtinhos, de no máximo 4 versos, que vão ser muito difundidos, eles já existiam antes, né? Mas vão ser muito difundidos no período helenístico. Então, justamente, que é o momento da grande dominação, para além do Alexandre o Grande, dos seus herdeiros, dos seus sucessores, né? São chamados Jadokai, né? São sucessores em grego. Então, que vão formar o Império dos Ptolomeus, lá no Egito, também chamado de Lágidas, por conta que lá Ptolomeu, Lagos, né? Ptolomeus Lagos, então Lágidas, os Antigônidas, os Seleucidas na área do Império Persa, né? Então você tem, e aí depois vão se fragmentar mais ainda esses chamados reinos helenísticos, né? Então, esse período, então, que você difundir, então, essa cultura para todo o Mediterrâneo, a ponto de você tornar o grego a língua franca desse mar Mediterrâneo, a koiné. Então, como hoje é o inglês que é a língua franca, né? A língua franca a gente chama aquela língua que você viaja e ela é referência, né?
dentro daquela área na qual você transita. Então, dentro desse sistema mundo mediterrâneo, ela se torna esse aspecto. Uma questão do... Agora, que Antípatro? Não é? Quer dizer, a tradição conhece dois Antípatros, poetas helenísticos. Não é? Quer dizer, o Antípatro de Sidon e tem também o Antípatro de Tessalônica. Então, não tá, no fragmento não está identificado que Antípatro é. Então, a diferença, o fato de existirem dois que você não distingue, pode variar, portanto, a datação entre o século II a.C. e o século I a.C., né, por conta desses dois. Então, esse aí é um ponto para a gente observar nesse aspecto, né, em termos de datação. A ideia dos epigramas, eles se difundem, os poetas, os eruditos, poetas e eruditos helenistas desse período, eles têm uma ambição de fazer a escrita, o poema, de tal forma perfeito que eles entendem que quando um texto é muito longo, você corre o risco de ter imperfeições. Então, eles preferem se esmerar em um texto curto, mas muito trabalhado, como se fosse um brilhante, né? Você pegar a pedra bruta do diamante, né? E aí você transformá-lo no brilhante, então, do esmero e assim por diante. Eles são também os responsáveis, porque o grego da época, chamada época clássica, de Sócrates, Platão, Aristóteles, Eurípides, né? Estos, Sófocles, Aristófanes, né? Então, esse momento chamado período clássico, ele se torna período clássico porque quem vem depois o torna como referência. Então, eleva a condição de modelo, de inspiração. Né? Quer dizer, então, esse aí é um outro ponto importante da gente ter clareza. E aí, entre o grego do século V a.C. e o grego do século II, I a.C., é claro que não se falava do mesmo jeito. O significado das palavras também altera. Né? Se a gente pegar o português falado do Brasil há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, é diferente. Inclusive também a entonação das palavras. Então, esses eruditos helenistas são poetas eruditos e eles vão criar também a acentuação, que não existe no grego a princípio, né? Você poder pronunciar corretamente, já que isso é fundamental do ponto de vista de métrica, né, em termos da versificação. Então, esse é um detalhe importante ali em relação a essa perspectiva, para a gente entender esses autores. Né? Então, listas já são encontradas bem antes do Antípatro, mas uma lista que faça referência a uma listinha fechada, né, portanto, a do Antípatro que a gente tem aqui, a mais antiga, e que, ao longo do tempo, ela vai sendo alterada também. Né? Aí uma observação, então, aqui eu vou abrir um material que eu disponibilizei lá no Classroom. Aqui a gente tem, portanto, a localização, e aí um elemento importante que a gente vê quando, no início do documentário, o Lloyd Jones, ele faz uma leitura enviesada, né? Ele vai rapidamente indicando as construções que são mencionadas. Então, um primeiro ponto que a observar é que a relação que a Renascença acabou consagrando, ela menciona o farol de Alexandria, que não existe na lista original. Né? Então, a lista original, ela menciona da Babilônia 2 edificações, menciona, para além dos jardins suspensos, menciona os muros da Babilônia, aqui o indicado farol de Alexandria, a cidade de Alexandria junto ao Egito. Alexandria é uma cidade construída pelos gregos, quando eles, dentro daquela realidade macedônica, helenística, né, que então é construída pelos gregos aqui, e aí lá para baixo você tem a grande pirâmide de Gizé. Então, é a grande pirâmide, não são pirâmides, é a grande pirâmide de Gizé. Então, está aqui. Aí eu tenho o Colosso de Rhodes, aqui é a ilha de Rhodes,
Eu tenho aqui o mausoléu de Halicarnasso, que no documentário, inclusive, observa que é atual Bodrum, que já conhecemos o Bodrum, né? Bodrum lá do naufrágio do Luburum. Então, a Bodrum é mencionada, ali está, né, dentro do lugar. Então, depois aqui o templo da deusa Artemis em Éfeso. Então, aqui no litoral, essa região aqui que está marcada como a moderna Turquia. Então, na Turquia Oriental, que a gente geograficamente designa de Península da Anatólia, né, esse trecho aqui, no mundo antigo era chamada de Ásia Menor. Então, está aqui. E aí depois você tem do outro lado do Mar Egeu, mas já voltado para a costa, né, para outra costa do Peloponeso, a gente tem a estátua de Zeus em Olímpia, né, que está perto do Monte Olimpo, onde ocorrem as Olimpíadas, né? E aí você tem, portanto, é próxima, né? Olímpia é a área em que próxima ali vão ocorrer as Olimpíadas, está próximo ao Monte Olimpo, onde seria a residência dos deuses. Aqui a gente tem essas 7, né, chamadas maravilhas, a localização delas aqui. E aí, um detalhe importante, né? Nós estamos a falar de um Mediterrâneo histórico, né? De um Mediterrâneo histórico. E aí, o que essa localização diz para vocês em termos do Mediterrâneo? É o Mediterrâneo mais oriental. O Mediterrâneo mais oriental e o que mais? E mais para o litoral também. Tirando o jardim suspenso da Babilônia e os muros, é majoritariamente mais próximo ao litoral. Ao litoral. Mas que mais próximo ao litoral já é uma perspectiva que a gente tem do ponto de vista geográfico. Não é verdade? Você tem assim, o que é o Mediterrâneo? Aquelas terras, um mar. Então, os povos que estão à margem do mar, ou dentro nas ilhas. Então, aí, quando a gente fala do litoral, já é uma perspectiva que é esperada do ponto de vista da geografia física. Concordam? Sim, mas também fala sobre circulação, pequenos portos no Isso. litoral. Não, sem dúvida. Mas isso é esperado. Sim. Né? Porque a questão que eu quero chamar a atenção aqui é que a pergunta ela é uma pergunta que ela busca marcar e distinguir o Mediterrâneo histórico do Mediterrâneo geográfico. Né? Quer dizer, então, do ponto de vista humano, tá, você vai ter, para além da questão física, vai falar, então, desses portos, dessas rotas comerciais, marítimas, dando ênfase à questão marítima. Então, esse aí é o ponto. Né? Agora, e aí? Também chama atenção o fato da lista incluir o Jardim da Babilônia, que está muito distante dos outros. Está muito distante dos outros. Né? O que está mais distante, né? Embora também a Grande Pirâmide de Gizé também está lá para o interior. Né? Tanto o Jardim Suspenso como a Grande Pirâmide, elas estão distantes desse litoral. Né? E lembrando que a lista anterior mencionava também, além do Jardim Suspenso, os muros da cidade. Então, significa que você tem das 7, 3 que a princípio são exóticas, estão fora da ótica de um Mediterrâneo do ponto de vista da geografia, mesmo quando a gente pensa a geografia humana. Né? Então, a gente pode até dizer que, de certo modo, elas estão de costas para o mar, né? Porque no caso da Babilônia, os rios Tigre e Eufrates vão desaguar no Golfo Pérsico. Desaguam no Golfo Pérsico.
Então você tem uma realidade. Aliás, aqui, até esse mapinha está exagerando, botou muito. A localização da Babilônia está meio estranha aqui, né? Tinha que estar mais para cá, mais para baixo. Né? Mas então deságua, né? Porque a região da Mesopotâmia é essa, então vai desaguar aqui no Golfo Pérsico. Então a ideia é mostrar a importância de que a noção histórica, não é? Quer dizer, então a gente pode falar de um Mediterrâneo, tratar essa perspectiva do ponto de vista mediterrâneo, porque ela revela a integração dessas áreas ao Mediterrâneo. Ela envolve a integração dessas áreas ao Mediterrâneo. Né? Tanto o Antípato, seja de Sidon ou da Tessalônica, Sidon está aqui, né? Próximo nessa área da antiga Fenícia. Né? A Tessalônica ela já vai estar para cá dentro desse horizonte, né? Grego aqui também, né? A gente tem a Tessalônica, tá para cá. Então eles estão numa visão grega que é eminentemente ligada ao mar Mediterrâneo, mas eles estão contemplando e estão vendo a importância disso. Então, através dessas rotas que não são apenas marítimas, mas também elas se estendem, elas estão conectadas a rotas terrestres, então você chega a essas áreas e você integra essas áreas dentro desse ponto de vista. Inclusive, tanto no caso da Babilônia quanto no caso do Egito, eles passam a ter, né, lá atrás, como a gente comentou em sala, eles passam a ter um interesse no Mediterrâneo, para poder buscar aqueles bens de prestígio que a gente mencionou, madeira de lei, o material para você depois forjar o bronze, né, buscar cobre, principalmente estanque, é muito mais raro do que o cobre. Então, você tem que você mesmo, parte de você mesmo, você ir atrás do Mediterrâneo e você se integrar a esse Mediterrâneo. Não é alguma coisa que é daqueles povos abeberados do Mediterrâneo que vão até lá de início. Não, são eles que se movimentam naquela direção a princípio, né, que a gente comentou em sala. Então, nesse aspecto, isso é importante porque assim, a gente tem um autor, um historiador, como é o Abulafia, que ele, quando vai escrever uma obra sobre o Mediterrâneo, ele estabelece como limite aquelas terras que estão em torno do Mediterrâneo. Ele não avança para mais além. Né? E a visão brodeliana, quando ele fala do ponto de vista histórico, ela é mais fluida. Né? Ela vai até onde essa integração alcança. Então, daí que a gente pode falar de um Mediterrâneo nesse aspecto. Né? Fica claro isso? Mas eu tô com uma dúvida. Tipo assim, o Mediterrâneo, então, ele iria, se a gente for levar em conta fluxos, até aonde, mais ou menos? Porque, assim, se eu for pensar Alexandre o Grande, ele foi até a Índia. Mas eu não sei até que ponto isso se manteve integrado pós-morte dele, né? Então, porque justamente isso, existem mediterrâneos. Então, a ideia é que o Mediterrâneo ele possa assumir desenhos diferentes ao longo do tempo. Né? Quer dizer, então, você tem... então, tanto em relação a essa questão da Índia, né? Isso aí é importante, aquele norte ali da Índia que você acaba assimilando, então você vai ter monarcas helenizados ali, que tem esse contato, esse intercâmbio. Então, você pode dizer que o Mediterrâneo, ali você teria um elemento de intersecção, não é? Porque com a Rota da Seda passa por lá, e aí, de alguma forma, aquele mundo, né, aquele sistema mundo em torno do Oceano Índico, ele abrange, né, porque a Rota da Seda ela parte lá da China, né, então ela não faz parte do sistema mundo mediterrâneo, mas que ali você, na região do norte da Índia, internamente, você tem um campo de intersecção.
porque alcança também o Mediterrâneo ali de alguma maneira, de forma bastante intensa, né, que você tem o chamado o reino de Poros, né, que você tem ali, por exemplo, a região da Bactriana. Então você tem esses elementos que você... E aí o Mediterrâneo ele se redesenha ao longo do tempo, né? Quer dizer, lá a gente examinando lá a questão de Uluburum, né? A gente vê um Mediterrâneo que ele é profundamente mais articulado em relação à parte oriental, e ele acaba sendo também para o oeste, não é? Porque você tem a questão de contatos com a Península Itálica, depois o material que vai vir até do Báltico, né? Se a gente vai nessa linha, mas o cerne está ali. Até na pergunta que você fez, eu coloquei nos comentários que estava assim, meio difícil de pensar em alguma coisa para além dessa dimensão geográfica. Mas aí depois que você comentou, né, a ideia, eu entendi que seria num sentido não daqueles povos e daquelas sociedades que estão ali no litoral, tipo, que estão à margem do Mediterrâneo, mas no sentido dos povos que decidem se integrar ao Mediterrâneo, tipo, de uma forma... Como explicar? Não sei explicar, mas eu entendi o que você colocou. Não sei se eu sei explicar, mas eu entendi. Eu acho que entendi, pelo menos. Eles se integram porque eles estão atrás de produtos, né, de um intercâmbio que eles têm interesse e aí precisam de passar pelo Mediterrâneo. Eles se conectam com o Mediterrâneo, né? E ao mesmo tempo, aqueles como é que faz? Aqueles também que estão às margens e também passam a ter interesse de chegar até essas áreas mais distantes, né? Então, por exemplo, se a gente observar uma instituição muito própria do mundo helênico, helenístico, é o teatro, que já foi mencionado aqui. O teatro ele surge dos cultos dionisíacos. A tragédia ela foi toda desenvolvida em Atenas. A gente fala tragédia grega, mas a tragédia grega se resume à tragédia ática. Ática é a península onde está Atenas, né? Então, é ateniense, portanto. Todos os tragediógrafos são atenienses. E tem muito a ver com a experiência democrática, a tragédia, essa mudança civilizacional que acontece ali na Ática, né? Então você tem... E depois ela se torna um ponto de exportação. De tal maneira que quando a gente pega a Babilônia desse período, ela tem um teatro. A gente tem lá... Qual período? No período helenístico. Ah, tá. No período helenístico. Ela vai constituir um teatro. Né? Quer dizer, então nesse aspecto, a Babilônia evidencia-se como estando bastante integrada. A Babilônia, a gente costuma, quando estuda a história antiga nos livros didáticos, ela só aparecer a Babilônia lá antes dos gregos. Né? Então, está lá. Então, seguiu para a Grécia, depois Roma, esquece a Babilônia como se ela tivesse desaparecido. A Babilônia continua tendo uma importância elevada ali, embora não mais do ponto de vista político, econômico, mas ela é um centro, faz parte dos caminhos que vão em direção ao Oriente, dessas conexões depois lá com a Rota da Seda, e ela também continuamente, até dentro do Império Romano, ela é um centro de peregrinação religiosa, por conta dos templos que tem ali, não é? Então, a Babilônia ela continua sendo movimentada ali, a Babilônia. E isso é de tal maneira que o Alexandre o Grande ele faz da Babilônia uma das capitais do império dele. E ele morre na Babilônia. Né? Então, ele morre. Então, você tem... também essa evidência dessa conexão.
que é fundamental. Então, ela faz parte ali, ela passa a adotar uma série de elementos, embora tenha a peculiaridade dela, tenha identidade própria ali, mas ela está integrada, né, porque a integração não quer dizer uniformização, você tem cada grupo ali tem a sua cultura, tem a sua identidade ali dentro, mas estão integrados, portanto, nesse Mediterrâneo de alguma maneira. Né? O termo helenização sofreu o mesmo tipo de crítica de romanização, né? Uhum. Em termos de até que ponto virar algo homogêneo, ou se essa hibridização ela é se ela é total, se ela é uma enculturação. Esses termos dão uma confusão mental. Cada um anda de um jeito, mas helenização teve essa crítica durante um tempo, mas acho que foi uma crítica um pouco injusta às vezes, assim. Por isso que a gente tem, vamos imaginar, o Peter Burke vai falar, ele fala de hibridismos, né? E dos vários modelos e metáforas que esse termo ele tem a depender do autor. No caso, quando se pensa muito em termos de uniformização, tanto no caso do mundo helenístico quanto no mundo romano, porque se deu bastante ênfase à ideia do que sai desses lugares e é levado para fora. E não se percebe também que o próprio grego ou o próprio romano, eles também mudam em função desses contatos. Então, para além de cada lugar que recebe um elemento ou helênico, helenístico ou romano, que cada um vai transformá-lo ao seu modo, né? Não simplesmente adere de forma crítica, se faz uma releitura, né? Um elemento em relação a isso, mas também o próprio romano ou o próprio grego, eles também são alterados em função desses contatos. Então, tem um documentário que é a Mary Beard, que é uma historiadora britânica, ela que é a condutora em relação do documentário, são 3 episódios, e o primeiro episódio ela já parte logo chamando a atenção assim, bom, o que eu quero pensar quando se fala em Roma, todos os caminhos levam a Roma, né? Não é tanto pensar como é que Roma, o que foi levado de Roma para o resto do Mediterrâneo, do mundo da época, mas o que as pessoas que foram para Roma contribuíram para poder mudar Roma também. Então, e as pessoas anônimas ou do povo, que você não só vai descobrir porque você vai examinar na cultura material, vai ver a menção em termos de um túmulo, alguma coisa assim, como é que elas se representam, como é que elas se colocam. Então, dos 3 documentários, os documentários estão disponíveis no YouTube, mas só o primeiro que ele está legendado em português. Mas os 3 documentários são bastante úteis para poder dar conta disso. Depois eu vou colocar até já que mencionamos a referência para quem quiser depois ver esse documentário, que é bastante interessante para poder perceber essas trocas, né? Quer dizer, então, quando grupos diferentes são colocados em intercâmbio, há necessariamente trocas. Há aquela questão de há elementos que você rejeita, à medida que você se dá conta que aquilo não é palatável, não é aceitável dentro do modo como você se vê, mas há aqueles que você integra, assimila, né, transformando também aí, a partir do seu ponto de vista. E os dois, e nenhum dos dois sai impune disso, 2, 3, 4, 5, né? Então você tem, em função de quem esteja entrando em contato, né? Nenhum fica inalterado dentro desse intercâmbio, dentro desse contato. Nesse sentido, a arqueologia ajuda, de certa forma, complementando a história, quando a gente pensa nas fontes oficiais. Porque, por exemplo, você tem na época da República Romana, se eu não me engano, vários textos falando sobre o que é ser romano, sobre romanidade, que nem sempre são tão... Quando a gente olha a cultura material, essa ideia de um romano
entre aspas, puro, é um pouco complicado. Quando a gente compara tipo, as fontes oficiais com a cultura material. Eu sempre lembro do documentário da Mary Beard, que eu vi em outra disciplina com você, que teve uma lanterna de Anubis junto com um gladiador. E isso, eu achei isso muito interessante. Assim, o nível de fluxo cultural. Porque, tipo, é uma lanterna achada a uma distância muito longe. Olhando no mapa, assim, é muito distante. E dentro desse horizonte, por exemplo, a gente fala assim, uma pureza. Isso não existe. Né? Quer dizer, então, é da história o movimento, os povos eles se movimentam, então e a própria identidade, a própria formação da identidade étnica, né? Quer dizer, eu penso que a ideia que foi forjada dentro da formação dos estados nacionais, de que você tem características básicas, né, que forma cada nação, cada nacionalidade, cada identidade, e que aquilo seja fixo, né, e que você vai fazer uma checklist, quais são as características básicas de cada povo, isso daí não existe. Né? Quer dizer, então, eu gosto muito do Frederic Barthes, que é um autor que trabalha com a noção de fronteira étnica, de que um grupo se percebe como povo a partir do momento que ele entra em contato com outro povo, outros povos. Da ideia de fronteira entre nós e os outros. E em função disso é que ele percebe que ele tem características que o outro não tem, e ele passa a se dar conta da sua identidade. Né? Porque convivendo ali, a princípio, aqueles grupos dentro daquela sociedade, ela não se percebe como povo, ela só vai perceber quando vai entrar em contato com alguém que é muito diferente. E aí que você tem o nós e os outros. Então, aí a fronteira étnica. E aí que vai surgir um etnônimo para eles se designarem, ou para os outros o designarem, um etnônimo. E a identidade étnica teria muito relação com o mito de origem, quando nós nos vemos tendo surgido. Né? Então, esses elementos, e que ao longo do tempo, como a história é movente, como a história é movimento, é mudança, aqueles se determinado grupo vir como fundamentais, não necessariamente ela vai realçar depois. É uma outra noção do Frederic Barthes, a noção de realce. Né? Que você vai realçar algum aspecto da sua identidade em função da sua relação com o outro, para você poder se distinguir dele. Né? Então, você não realça sempre as mesmas coisas. Mas, Daniel, Geise, estão a acompanhar? Sim, professor. Não, completamente. Eu até desliguei a câmera sem querer. Completamente. É engraçado que, eu não sei porquê, mas na Idade do Ferro, não, na Idade do Bronze, né? Assim, ainda mais no final, né, da Idade do Bronze, parece mais fácil falar desses contatos e de uma fronteira mais fluida, né? Parece assim, porque você tem essa troca de objetos, até como a gente viu no naufrágio mesmo, né? Um bom exemplo disso. E como as elites, né, de cada local aglomeravam para si, né, ou se em torno desses objetos de valor que vinham de locais distantes e assim por diante. Então parece mais fácil ali nesse contexto falar dessas trocas como algo fluido e até falar de hibridização, como alguns autores colocam nesse ponto, inclusive hibridização dos objetos, né? Enfim, que eram trocados e que eram desenvolvidos em cada local, assim por diante. Mas aí quando chega para falar de Roma, de Grécia, parece que a gente perde um pouco essa dimensão e tenta encaixar tudo no critério de o império que domina toda a região, né? E parece que as trocas morreram. Enfim, nada a ver, né? E aí acaba caindo nessas coisas de romanização ou de helenização de um ponto de vista sempre unilateral, né? Então é interessante essa discussão ser trazida. É importante a gente estar sempre atento a essa dinamicidade, ela é fundamental. Né? O caso de Roma e de Grécia é porque a gente se sente tão próximo da gente que tende a apagar. O outro, que é muito diferente. Não, com certeza, com certeza.
Agora, a grande questão é que, apesar de nos sentirmos tão próximos, mas há muita diferença entre nós e os romanos e os gregos ali, que vão também mudando ao longo do tempo, não é? Quer dizer, é que a gente se apropria de certas coisas, né? Nos afeiçoamos a elas de forma um tanto restritiva, absoluta, né? Então, Não, até essa apropriação é fruto de uma construção, né? Do Ocidente, né? Contra o Ocidente, enfim. Muito interessante isso também. Então, aqui um outro mapa, né? Nesse mapa, agora, tentando chamar a atenção dos termos, né? na escrita grega, como é que ela aparece aqui, não é? Então, você tem em caracteres gregos, depois transliterados, não é? To reptai, então, teamata, tes, oikumenes, né? E aí, oikumenes, tem a palavra ecúmeno, quer dizer, a terra habitada, né? O terra está pressuposto, por isso que o terra está entre chaves aqui, ges, né? Que é ges Gaia, né? A terra. Então, as 7 funções que merecem ser vistas, que devem ser vistas, e assim por diante. E aí tem o termo aí, taumatai, né, também em caracteres gregos e transliterados para os caracteres latinos, para a gente ver, né, na forma escrita como é que são diferentes nesse aspecto. Aí o texto do epigrama, que no documentário o Lloyd Jones ele passa enviesado, não é só destacando o que está dito. Então, o que está ali? Então, está primeiro em caracteres gregos, o que está sendo comentado ali, e depois a tradução em português. Então, diz assim: eu vi a elevada murada da Babilônia, qual estrada para carruagens. Né? Então, os muros, a muralha, ela é tão larga que dá para passar em 2 carruagens, né? 2 bigas, uma ao lado da outra. Então, qual estrada para carruagens? E a estátua de Zeus, próximo ao rio Alfeu, que é o rio, né, próximo lá à Olímpia. E os jardins suspensos. Né? Então, marcando bem que são 2 coisas diferentes, embora esse jardim suspenso seja da Babilônia, mas ele menciona em terceiro lugar ali. E o Colosso de Hélio, e o enorme trabalho da pirâmide alta, e a vasta tumba de Mausolo. Mas quando contemplei a casa sagrada de Artemis, que subia às nuvens, as outras ficaram à sombra, pois o próprio sol, além do Olimpo, nunca testemunhou algo tão grandioso. Né? Quer dizer, então, como foi dito aí pela Mariana, essa questão do ver, então dá a ideia que pode-se viajar para ver. Né? Pode-se viajar para ver. Se o Antípatro viajou e viu de fato tudo isso, ou não, é uma outra questão. Ele pode nem ter visto, mas ele tinha conhecimento por relatos, pode ser isso. E aí ele está dizendo assim, ó, aí o eu poético dele fala, eu vi. Né? Então, tanto pode ser uma questão do eu poético, como pode ser que ele tenha viajado mesmo e ter visto essas coisas todas e resolveu destacar o templo da deusa Artemis em Éfeso como o mais destacado dele. Então, é uma relação em que você menciona as outras construções para enaltecer a última. Então, a última ela é enaltecida. O foco é a última. Os outros entram na lista só para poderem realçar a extrema magnificência do templo da deusa Artemis em Éfeso. Né? Quer dizer, é um templo, como o documentário diz, que quando foi construído não existia nada ali e que, com o passar dos anos, então as pessoas foram buscando residir próximo ao templo e a cidade de Éfeso surge em função do templo. Quer dizer, então, que é o templo da deusa Artemis. Então, ele está a destacar esse templo.
né? Quer dizer, a opção que um antípodo faz. Então, esse é o texto, né, que a gente tem aqui mencionado, tá? Vamos saber o que está dito ali. Essa forma de argumentagem, de fornecer essa lista, ela não fica só aí, né? Outros poetas depois vão tentar imitar, então, lá na frente em Roma, para poder ressaltar a importância do Coliseu, então vai fazer a mesma coisa, vai citar outras, até algumas dessas aí, construções, para poder ressaltar, é o Coliseu é o maior de todos, né? E assim por diante. Mas aqui, então, a gente tem essa ideia, né? Quer dizer, de que muitos autores, na perspectiva, porque você tinha também uma forma de você fazer essas viagens, essas rotas, a gente sempre coloca muito a ênfase do ponto de vista de viagens, de rotas comerciais, de guerra e assim por diante, mas as rotas também, muitas vezes, elas podem ser em função de turismo. Você tem obras em que essas coisas são destacadas. Você tem o Pausanias, é um autor do período helenista, tem uma descrição da Grécia, que ele aponta os lugares interessantes de você viajando por lá, dentro da região do Peloponeso, da Ática, né, da Península Balcânica, como um todo ali, o que você poderia ir, ver, né, como chegar a tal lugar. Então, como se fosse um guia turístico mesmo, a descrição da Grécia, ou descrição da Hélade, né, do Pausanias. Então, é plausível poder fazer também uma leitura que isso serviria, de certa forma, como um guia turístico, né, aquelas coisas que você não pode deixar de ver antes de morrer, né? Então que vai e conheça esses lugares. Então, aqui, a segunda parte do vídeo. Então, o vídeo está dividido em duas partes. Na primeira, o que movimenta a pesquisa, para tentar identificar o que foram essas construções, os vestígios que existem sobre elas, a respeito delas, do ponto de vista escrito e do ponto de vista material, se são plausíveis, porque como há muito tempo não existe, em particular, o Jardim Suspensos, ele é mais frágil, né? São jardins, então não existe não é quase nada. O próprio Nabucodonosor não chegou a mencionar os jardins, os textos chegaram para nós, mas aí a pesquisa tenta identificar vestígios e como é que você pode interpretar. Então, logo depois que fala da lista, então, o primeiro que entra em cena é o farol, depois o templo da deusa Artemis. Esse é uma ordem própria do documentário, né? O templo da deusa Artemis em Éfeso, a Grande Pirâmide, e a primeira parte do documentário termina com um jardim suspenso. Depois, quando vai para a segunda parte, o Colosso de Rhodes, o túmulo de Mausolo, a estátua de Zeus, e termina dizendo como é que todos eles terminaram, né? Como é que foram sendo extintos, o que aconteceu com todos eles, busca fazer um juízo moral sobre essas coisas. Então, esse gráfico aqui, ele tenta evidenciar isso, quando aquela construção foi feita, quando ela desapareceu, e mesmo assim, às vezes, esses intervalos. Então, o templo da deusa Artemis em Éfeso, que é de 356 a.C., em 323, houve um terremoto, aí teve que ser reconstruído, e vai durar até 262 depois de Cristo, né? AD é ano Domini, né? Ano do Senhor, então, depois de Cristo, né? Em inglês, você costuma designar como AD. Então, você tem, então, portanto, esse gráfico aqui evidenciando um pouco isso, né? Diga. A Geita tá com a mão levantada. É que eu não sei se você está conseguindo ver a gente direito. Não, que eu tô voltar para lá. Diga, Geis. Perdão. Eu não queria interromper, aí eu fiquei esperando um momento que desse para falar, mas no que você estava comentando antes a respeito
dessas movimentações de serem no sentido econômico, né, tipo de integração econômica, também de ser no sentido turístico, mas eu também pensei em motivações religiosas, talvez por essas questões religiosas, e não sei se faz sentido para esse momento, né, que está sendo discutido, mas por motivações políticas, no sentido de um espaço cultural, de debate, no sentido de troca, no sentido mais comunicativo, não é comunicativo, mas assim, no sentido mais de diálogo. Eu não sei se faz sentido, eu queria perguntar a respeito disso. Então, você fala do religioso, sem dúvida, o religioso, porque você tem as peregrinações. Normalmente, quando você trata, nos dias de hoje, em termos de peregrinação, que é um motivo religioso, a gente fala de turismo religioso. Não é? Então, a gente tem a própria faculdade de turismo aqui na UF, parece que vai ter um evento sobre turismo religioso. Não é? Então, o que é o turismo religioso? São as pessoas que se movimentam, não é? que vão em lugar, que vão visitar esses templos, esses lugares sagrados, para poder praticar os seus atos devocionais. Então, você tem. Então, hoje em dia, a gente fala em termos de turismo religioso. Mas essa questão religiosa, ela, sem dúvida, né? Quer dizer, esses deuses que eles vão para mais além do que a própria identificação com um lugar determinado, né? Eles atraem. Se você pensar no caso de Olímpia, que é onde tem a estátua de Zeus, de Elefantina, né, que usou marfim para poder chegar também e fazer a imagem de Zeus, e aí você tem a tentativa no documentário de compreender como é que através de que técnica, né, se tornou o marfim mais maleável para poder ser utilizado escultoricamente. Então você tem Olímpia, próximo do Monte Olimpo, né, vai acontecer as Olimpíadas, que é um dos momentos pan-helênicos, em que pessoas das mais variadas partes do mundo helênico, e quando a gente fala em mundo helênico, é importante que a gente tenha clareza que não se resume ao que é a Grécia de hoje, lá na Península Balcânica. O mundo helênico ele está espalhado por todo o Mediterrâneo. Então, ele está em torno do Mar Negro, ele está em torno também da Ásia Menor, ele atravessa o mar Adriático para poder se instalar no sul da Península Itálica, na ilha da Sicília. Está também ao sul que a gente chama da Gália, da França, né? Marselha, de origem grega. Então, você tem, mesmo antes de Alexandria, você já tem Naucratis, que é uma cidade também, que é um empório grego ali. Então, você tem essa diversidade, eles estão espalhados e existem certos lugares pan-helênicos. Então, principalmente esses lugares pan-helênicos, eles têm um caráter religioso muito forte. Então, Olímpia, com as Olimpíadas, vai ser ali porque é um festival relacionado à religiosidade helênica. Tanto que quando o Império Romano mais tarde se torna oficial, bem mais tarde, com Teodósio, no final do século IV depois de Cristo, as Olimpíadas cessam, que é um festival religioso. Param de ocorrer. Elas aconteciam até lá, a época de Teodósio. O templo do deus Apolo em Delfos, ele é outro elemento pan-helênico também, não é? Então, o oráculo de Delfos, e todos vão buscar orientação, né? Então é um outro lugar pan-helênico, que tem esse caráter também religioso. Do ponto de vista político, aí a gente pode pensar de dois lados, né? O interesse de você dominar aquela região, de você conquistá-la, para você tomar conta daquelas rotas, né? Daqueles pontos, para você consolidar o seu poder a isso, e também a questão de
também em termos de uniões que você tem muitas vezes, né? Se a gente pega a documentação de Amarna, então, como é que casamentos diplomáticos eles aconteceu muito à época para você estreitar os laços entre os diversos reinos, impérios que você tinha ali. Então, sendo tem diferentes dimensões. Né? Quando a gente pensa no Mediterrâneo, o que faz com que alguém saia de um lugar e vá para outro lugar grupos de maneira regular? Né? Então, tem diferentes motivações. É bem isso que você estava comentando aí, Geisa, pluricausal. Não dá para a gente fechar num só. Né? Quando, às vezes, se colocam essa questão econômica, porque ela, de algum modo, ela é a mais visível, né, para a gente. Então, de você identificar produtos em que se tem intercâmbio, então, do ponto de vista material. Mas ela tem, de fato, outras dimensões, e aí a gente precisa estar atento. É isso mesmo. Esclarecido, gente? Aham, entendi. Até outros deuses que não são só os... É porque a gente fala muito dos deuses gregos, né? Mas também tem vários cultos que foram além das fronteiras, assim, dos próprios povos. Tipo, Ísis, culto a Ísis bombou muito. Uhum. Teve muito culto a Ísis. Também teve culto também a deuses, deuses e deusas cananeias, né? Uhum. Também. Até no Luburum não tinha uma estatuazinha de Axerá? Eu acho, né? Não lembro agora. Mas, enfim. Você tem várias imagens relacionadas a questões que se entende seriam questões religiosas, né? De uma divindade sírio-cananita, que você tem ali, que identifica. Tem aquela imagem da cabeça dourada, as mãos e os pés, que também é vista, interpretada desse modo. Então, você tem, inclusive, aqui mesmo a gente mencionou que a Babilônia seguia sendo um centro de peregrinação. Né? Os templos lá são o quê? Marduk, são outros. Né? Então, que ela continua ali tendo as suas divindades, porque Babilônia ela teve dois momentos de grande extensão, os dois impérios, o Império Paleo-Babilônico, do Hammurabi, depois Neo-Babilônico, né, com Nabucodonosor e outros. Então, nesse Neo é que vai conquistar, inclusive, o reino de Israel, o reino de Israel, né? Judá tinha sido conquistado, não, o reino de Judá, Israel tinha sido conquistado pelos assírios, então a Babilônia o de Judá, que vai levar o cativeiro para vários grupos do reino de Judá vão ser levados como cativos para a Babilônia. Então você tem, eles também vão além daquela sua área, né? Então daí esses intercâmbios todos que existem. Mas de fato, e aí é importante também se dar conta que muitas vezes essas divindades elas acabam também se transformando o seu culto. A Ísis faraônica não é mesmo da Ísis mediterrânea, da Ísis do tempo romano, né, que tem a sua devoção difundida por todo o Império Romano. Mas a deusa Ísis, o culto em relação aos mortos também, em relação aos egípcios, né, os gregos e os romanos tinham uma atração muito grande pelo mundo egípcio. No caso romano, ele tem o fato de Egito ser uma província estratégica, por conta os grãos eram o petróleo da antiguidade, eram fundamentalmente estratégicos, porque o Mediterrâneo, ele que é chuvoso no inverno e seco no verão, essa questão de você ter áreas férteis, de planícies férteis, elas são escassas. Então, em geral, você vai plantar em costas de montanhas. Elas são escassas, então você não dá para alimentar suficientemente. O Brodel chama muita atenção disso no Tratado do Mediterrâneo ao longo do tempo. Né? Não é um lugar de fartura. Então, daí a importância de você... áreas férteis, elas são áreas que põem um alvo nelas. Então,
de você buscar tomar conta delas, dominá-las, né? Porque elas são fundamentais para poder alimentar. Quanto mais a população cresce, isso é um desafio que você tem de ter. Mas é bem isso mesmo, tu estás a dizer. Ei, professor, eu imagino que talvez um motivo, né? Eu estava pensando aqui, talvez um motivo do porquê que a gente acaba focando demais nessas relações econômicas, né, estabelecidas, como você colocou na resposta. Eu creio que seja também porque eu acho que no primeiro momento essas relações estão muito ligadas a realmente estabelecimento de entrepostos econômicos, né, por parte de estados, né, que estão ao redor do Mediterrâneo. Então, como você colocou, para fabricar bronze, você tem que ter cobre, tem que ter estanho, né, para fabricar o bronze. Então, cada um vem de um local, você estabelece grandes redes comerciais, né, para trazer isso centralizando em um estado, e aí você faz o bronze ali, utiliza o bronze, enfim. Mas nessa dependência de ter grandes redes comerciais. Então, talvez por isso que ficou muito a ideia, né, de relações sempre econômicas. Mas com o tempo parece que essas relações vão virando outras coisas, né, vão ganhando outros caminhos e vão até assumindo formas mais independentes, né, não mais ligadas a grandes estados necessariamente, né, que fazem essas relações, talvez. Né? Inclusive, você observando isso, me chama a atenção de observar que muitas vezes essas relações comerciais não necessariamente elas implicam em guerra ou domínio. Há momentos em que eles se associam, estão um ao lado do outro. Né? Então, você tem o vídeo mesmo, o documentário sobre a Revolução dos Alfabetos, né? Mostra como é que você tinha vários povos ali instalados em Ugarit, né? Um ao lado do outro, não é um dominando os demais. Né? Na Península Itálica, você tem também o caso da ilha de Ischia, que você também vê vários empórios colocados também um ao lado do outro, você tem vestígios disso, de presença bem diversificada naquela área. Então, então não necessariamente implica em combate, em domínio sobre. Né? Você tem também elementos de cooperação, que se revezam. Isso aí é um aspecto também importante de chamar a atenção. Perfeito. Né? Então, aqui é o nosso amigo Martin van Heemskerk, que é o artista que vai elaborar uma série de gravuras sobre as chamadas 7 maravilhas do mundo antigo. Então, como é que, no caso dele, o documentário Volta e Meia coloca uma imagem do Heemskerk, é totalmente da cabeça dele. Né? Então, você tem aqui, na primeira, perto do ano da obra, que é 1572, você tem o que seria o templo da deusa Artemis em Éfeso, que é uma igreja renascentista. Ele vai e imagina, né, como é que seria. Ou aqui, como é que ele imagina como é que seria a pirâmide do Egito. A única que sobreviveu, né, ele é um autor flamengo, né, lá da região dos Países Baixos, e ele não tem nenhuma curiosidade de quero conhecer, atravessar o Mediterrâneo, ver o que tem, né? Existe, né? Não. Nossa, ele fez um negócio tão nada a ver com a pirâmide. É uma pirâmide meroíta, que é, sabe, aquela pirâmide que é mais fininha, assim, parece um obelisco gordinho. Pirâmide não parece. E ele colocou várias coisas do lado, né? Colocou 2 obeliscos. Obviamente era com o que ele tinha contato, né? Então é o que eu via falar, o que tinha dos relatos, então ele vai criar da imaginação dele a partir. Professor, uma coisa, o problema maior é quando essa imaginação dele chega na gente e a gente acredita, porque vou confessar uma coisa aqui. Quando eu era criança, eu ganhei do meu pai um negócio assim, que era as 7 maravilhas, não, as maravilhas do mundo. Aí era um livro assim, dessa espessura mais ou menos, cheio só com o que seriam as maravilhas do mundo de hoje. E aí no finalzinho desse livro, tinha uma partezinha que era dedicada às maravilhas da antiguidade. E aí ele tinha o Colosso de Rhodes, tinha todas as maravilhas, né? Inclusive o Colosso de Rhodes. Inclusive, né, com uma imagem muito bonita que eles fizeram para esse livro, né, do Colosso de Rhodes, assim. Mesma coisa, com as pernas abertas, assim, no mar. Então, desde então, eu achava que o Colosso de Rhodes era necessariamente assim. Era uma estátua imensa com as pernas abertas na entrada do porto.
Eu só fui descobrir que não era ontem, que eu vi no documentário. Quando eu vi o documentário, eu falei, meu Deus do céu, ali. E a gente acredita nas coisas, né? A gente escuta, vê a imagem, acha bonita e fica com aquilo na cabeça. É só agora que eu fui descobrir vendo o documentário, olha isso. Se eu não tivesse visto o documentário, até agora eu estaria achando que o Colossus Rhodes era assim, né? Com a pena no porto, olha isso. O papel dele na construção desse nosso imaginário é fundamental. As pessoas foram reproduzindo, né? Então, aí cede. Mas aí você tem... Bom, aí tá, mas existiram? Não existiram? Né? Tem vestígios? Aí já é um outro interesse, uma outra pesquisa, né? De você chegar, existe um esforço, envolve missões arqueológicas, de você ir até o local, então, para você recuperar esse tipo de coisas. Então... Isso aí é um trabalho de recepção maneiro. O cara refez a antiguidade de uma forma completamente diferente. A Ilha de Faros, do Farol de Alexandria, ela lembra um pouco a descrição de Atlântida. Os anéis, assim, parece um pouco também. Acabam contagiando uma a outra, né? E aí você vai tendo. Ele tem, e é engraçado assim, porque ele tem uma gravura em que ele representa a Babilônia, só a Babilônia, com os muros, não faz parte desse conjunto. Então, porque os muros, né, são importantes, ele vem e ele reproduz, então, os muros, a da Babilônia, tem um jardim suspenso também ali dentro, tem uma gravura só voltada para a Babilônia, que ele também possui, né? Ele era muito, muito prolífico, tem muitas gravuras, muitas obras dele ali, que, né, estão aí nas galerias, a gente acha. Mas aí, dentro do Daniel estava a falar da gente também pensar nas nossas maravilhas, né? Então, que é estimulado por essa questão de que existiram ali do mundo antigo, que passam a ser as referências, isso vai acabar sendo levado de que a gente teve até há pouco tempo um concurso sobre o que seriam as maravilhas do mundo moderno, né? Então, tá aqui, ó. Não sei se tinha posto. Essa é a gravura da Babilônia, tá vendo? Então ele coloca, né? O negócio é renascença pura. Oi? Esse negócio é muito renascença. Esse edifício ali parece tipo muito uma igreja mesmo. Não, e ele tem um detalhe que ele joga com os muros, né? E aí depois ele desenvolve lá para trás, né? Você tem os muros, tem a entrada da Babilônia, né? A porta, o que seria a porta de Ishtar aqui, né? Que o documentário fala, mostra, vai lá no Museu de Pérgamo, lá em Berlim. Então você tem aqui, isso aqui são os muros, então evidenciando. E aqui é a porta de Ishtar. E depois ali atrás é que ele vai desenvolver o que ele teria dentro da Babilônia, né? Mas o que ele está vendo dentro já está aqui, quando ele coloca os muros, porque os muros envolvem a cidade, né? Então, ele, para poder organizar o que ele está a imaginar, ele vai destacando isso. E aqui ele está destacando a rainha Semíramis, que é uma rainha relacionada à Babilônia, mitológica, tem um fundo histórico, mas vai associar uma série de temas místicos em relação a Semíramis. A Semíramis está montada em um cavalo, né, e ela no arco para poder assestar aqui um leão. Essa aqui é a rainha Semíramis, que está aqui. Então, mas o título está aqui, Babilônia Muri, né? Babilones Muri. Os muros da Babilônia, né, em latim aqui no título que dá. E tem depois aqui na legenda, identificando partes da gravura. O rio, né? O rio Eufrates, a Babilônia está às margens dele, Alessandra aqui desenhado. E aqui no cantinho,
à esquerda superior de quem está a ver os muros não, minto, os jardins suspensos, aqui presentes também. Né? Mas eu mencionava, então, que o concurso que foi feito para poder identificar quais seriam as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, isso foi votado, e aí, dentro dessa eleição, então, foram sendo selecionados, foi se reduzindo aos poucos, né, até chegarem a 20 finalistas, desses 20 finalistas alcançarem o que seriam as 7 maravilhas do mundo moderno. É claro que nessas 7 maravilhas, uma ficou ao concurso. Não vamos colocar as pirâmides. Né? Aliás, na visão deles, não é mais a pirâmide, são as pirâmides. Né? É a necrópole de Gizé, como um todo, a necrópole, que não são só pirâmides. Tem mastabas também, quer dizer, a necrópole de Gizé, que é uma maravilha ao concurso, né? fora da disputa. E aí foram votadas as demais. E aí, nos votos, então aqui está o resultado, é interessante como é que a força da antiguidade, do imaginário da antiguidade, continua definindo. Né? Porque você tem, então, a necrópole de Gizé, que é o concurso, aí entra na antiguidade, no caso do Extremo Oriente, a Grande Muralha da China, aí vai entrar Petra, que é a época do Império Romano, que é do mundo árabe, né? Tá na Jordânia. Quem chegou a ver Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Tem lá Petra no cenário, no final do Indiana Jones. O Coliseu Romano, lá na Itália, entra. Né? Aí depois você tem Chichén Itzá, no México, que inclusive está representado também na entrada do Museu Nacional de Belas Artes, né? No momento ali. Machu Picchu. Então, a gente busca identificar construções que remetem a outros períodos, tipo o Taj Mahal, na Índia. Então, Machu Picchu e o Taj Mahal já estão, né, no que a gente chamaria de Era Moderna. E o mais recente é o Cristo Redentor, que foi também eleito ali. Né? Então, você tem... Mas a ideia é como é que os valores da antiguidade acabaram presidindo a votação planetária, porque a eleição foi feita em todo o mundo, você podia votar qualquer monumento, não apenas no seu, né, digamos assim, e essa é a relação, e mostra como é que esse mundo antigo você tem, então, portanto, tirando a honorária, né, você tem do que corresponde à história antiga, são 1, 2, 3, 4. Né? Se levar em conta que Cusco está antes da queda de Constantinopla, então entraria também ele. Né? E só escapariam, então, o Taj Mahal e o Cristo Redentor. Né? E a gente possui aí. Então, só como curiosidade, a gente vê esse diálogo. Né? E aí, questões? Dúvidas? Por mim, tá tudo certinho. Por mim também, tudo certo. Geisa, Tranques? Eu estava digitando, mas não tá, está tudo tranquilo. Tá. Então, assim, esse material, esse PowerPoint que eu exibi aqui, afinal, é um material que eu utilizo, né, utilizo para poder trabalhar dentro da disciplina de História Antiga sobre esse tema das 7 Maravilhas. Né? Porque a ideia que a gente está trabalhando na disciplina de um ponto de vista mais arqueológico, dos fundamentos epistemológicos, teóricos, assim por diante, mas a ideia de pensar o Mediterrâneo do ponto de vista didático, né, não apenas enquanto cenário, né, mas tentar entender o que é esse Mediterrâneo histórico, é uma proposta que já há vários anos eu tenho trabalhado na disciplina História Antiga, dentro da UF. Né?
Então, isso acabou depois, quando a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, que tem um núcleo de estudos históricos e sociais ali em Caetité, e tem uma revista, e resolveu fazer um dossiê sobre história antiga. Não é? E aí a professora estava organizando isso, entrou em contato com todo mundo de história antiga em relação ao Brasil, e aí, para quem desejava elaborar alguma coisa sobre, eu fiz questão de relatar essa experiência dentro da UF, né, de ter pensado a história, ter pensado a história antiga do ponto de vista do Mediterrâneo antigo, como forma de compreender melhor esse período, já que cada vez mais se entende a importância do Mediterrâneo dentro da história antiga e de levar a sério no sentido de como é que ele se desenvolve ao longo dos tempos. Né? Então, o que vai implicar uma perspectiva brodeliana de tentar identificar essas mudanças. Né? Quer dizer, não é sempre o mesmo Mediterrâneo. E daí tentar evidenciar isso dentro da sala de aula. Né? Aí, nesse aspecto, eu vou disponibilizar para vocês na sala de aula virtual, para a próxima semana a gente conversar um pouco, esse artigo, né, que fez parte do dossiê da revista, esse artigo, e para a gente concluir aqui, dar uma visão do que eu entendo como os vários mediterrâneos que foram forjados ali, já que a gente vai pegar elementos de pesquisas arqueológicas, a relação da história com a arqueologia, sobre períodos diferentes, né, que a gente tem. E aí, cadê então aqui? Essa sexta, então, a gente tem aula normalmente lá na UF, né? Isso, né, normalmente. Não é feriado, nem nada. Não, estou confirmando. Essa aqui é a que eu acabei faltando, né? Não sei se vocês estão a ver um quadro agora aqui. Sim. Né? Professor, é só aproveitar a pergunta da colega para informar que tanto agora no dia 1º, quanto na sexta-feira, dia 22, eu vou ter que sair um pouco mais cedo da aula do que já termina, né? Termina meio-dia. Realmente vou ter que sair entre 11h20, mais ou menos, porque eu faço parte do grupo PET História e a gente vai dar uma oficina para a Olimpíada de Matemática, para a Olimpíada de História, lá no Pedro II, no Rio. E aí, até o tempo de deslocamento até lá, eu preciso sair um pouco mais cedo da aula. Mas seria só no dia 1º e no dia 22. Qual Pedro II? É Marechal Floriano? No centro. Isso, Marechal Floriano. Porque podia ser São Cristóvão, era mais longe. Não. Tem vários Pedro II, né? Eu estudei no Pedro II, né? O Maitá e no antigo ginásio, até da 6ª à 8ª, e depois em São Cristóvão, no ensino médio. Mas perfeito. Então, dia 1 e 22 de novembro, né? E 1 e 22, tá? Isso. Bom, então aqui o que a gente tem é o seguinte: se tem vários mediterrâneos, então pensar do ponto de vista de uma periodização, para poder facilitar a gente transitar por esses períodos. Então, a proposta didática, né, ela vai, por exemplo, um autor que trabalha periodização, que eu já citei aqui, em relação ao Mediterrâneo, e aí eu vou até descer para a gente poder ver a periodização dele, é o Abulafia. Né? O Abulafia, o David Abulafia, ele vem e ele tem essa... Cadê o dele aqui? Já correu? Não, eu estou na errata. É para cá, quadros. Tá. Então, o Guarinello também trabalha um pouco com isso, se eu não me engano. O Guarinello, quando ele vai escrever o livro História Antiga,
ele acaba fazendo uma divisãozinha também, mas eu acho que não fica tão ajeitadinha desse jeito assim. Ele não faz uma periodização, não é? Ele vem e trabalha fenômenos distintos e que eu aproveito, inclusive, coisas do Guarinello ali dentro, né? Mas ele não estabelece períodos, né? Que envolvam o Mediterrâneo como um todo, até mesmo porque, no caso do Guarinello, ele não considera, ele usa o período do Oriente Antigo, ali, o Mediterrâneo Oriental, ele usa mais como um preâmbulo, né? E que ele fala ali dele, né? Ele fala do colapso, fala de algumas coisas, mas ele prefere não entrar, né? E aí ele vai assumir, depois do colapso, a partir do século IX, 8 a.C., que aí começa a surgir essa busca de uma integração da parte do oeste do Mediterrâneo, né, sendo integrado ao leste. Né? Quer dizer, então, o que acontece assim? Ele não formula uma abrangência de todo esse período. Né? Ele se dedica mais ao que tem depois do ano 1000, né? Basicamente depois do ano de 800, 900, 800 a.C. O Abulafia, ele faz assim, essa é a periodização do Abulafia. O Abulafia tem o propósito, o David Abulafia, de escrever a história do Mediterrâneo desde lá, a pré-história, até os dias atuais. E ele no que corresponde aí a nós, não é? Então ele vai dividir um primeiro e um segundo Mediterrâneo, que corresponde ao mundo antigo, né? Seriam só 2 Mediterrâneos. Um primeiro Mediterrâneo que vai, então, de 22.000 a.C. até 1000, né? Que é o período lá que vai acontecer o colapso, a invasão dos povos do mar, etc. e tal, o fim da Era do Bronze, e que aí ele tem esses capítulos dentro do livro, né? Dele ali, sobre o Mediterrâneo. E depois um segundo Mediterrâneo que abrangeria todo o que vem depois, né? Então, a partir de 1000 até o ano 600, né, que ele vai e faz isso, o Abulafia. O Brodel e o Guarinello, ambos acabam trabalhando. O Brodel é o mais abrangente, porque ele assimila, ele se preocupa com a questão do Antigo Oriente, né? Então, desde a pré-história, ele vai tratando e vai refletindo. Então, o Brodel ele abrange todo o mundo antigo, mas o Brodel ele também não se preocupa de delimitar períodos. E o Guarinello ele já faz após o colapso e busca ir também até o final do mundo antigo, mas não delimita períodos. Né? Quando você estabelece períodos, você tem que fazer isso que o Abulafia fez. Tem que estabelecer marcos, onde termina e começa um período, as características daquele período que diferencia ele em relação aos outros. Então, no caso aqui, focando ao mundo antigo. Como a gente, dentro da UF, acaba tendo um dilema em relação às transições dentro do nosso currículo, então a história antiga não trabalha a transição para a Idade Média, né? Quem trabalha é a Idade Média não trabalha a transição para a Idade Moderna, né? Então quem trabalha é a Idade Moderna, que vai começar, portanto, em fins da Idade Média, e a idade medieval começa em fins da Antiguidade, e a contemporânea também idem, não é? Então, do mundo moderno para esse mundo contemporâneo. Então, a gente tem essa coisa, e que, por isso, eu deveria ter 5 Mediterrâneos, né? Mas eu só fiz em 4, por conta que é resultado do trabalho da sala de aula. Mas a ideia, então, esse quadrinho, ele representa o que é essa periodização, né? Se estabeleceu, existe uma periodização
como a gente faz quando vai trabalhar a história do Brasil, por exemplo. Né? Então, teria essa periodização. E para definir as características, eu me servi tanto do Brodel quanto do Guarinello, fundamentalmente para poder definir as características e esses marcos sendo presididos pela visão brodeliana, né? Dos redesenhos que vão sendo feitos. Então, o primeiro Mediterrâneo, enquanto Mediterrâneo, né, que ele iria, lembrando que a agricultura e a vida urbana surgem de costas para o Mediterrâneo, e que o Mediterrâneo só passa a existir historicamente, não igual o que o Abulafia faz, né, que estabelece períodos em que o Mediterrâneo nem tinha rotas em função disso. Né? Vai lá de 22.000 a.C., como assim pré-história? Não. A partir de que momento ele surge historicamente? O Mediterrâneo não existe desde o princípio. O Brodel sempre chama muita atenção disso. De que a história ela é movimento e que, portanto, é resultado da presença desses fluxos humanos. Então, a gente tem que definir uma data simbólica para poder marcar a partir do momento em que essas sociedades elas começam a se voltar para o Mediterrâneo. Então, essa data simbólica, 2350, é simbólico, não quer dizer que seja preciso assim, e 1200 como início do colapso, né? Então, de 2350 a 1200, o primeiro Mediterrâneo. Está marcado aqui no quadro. Né? De 1200 até o século IX, então, seria o gap, né? A lacuna que você tem, que é o colapso, é o período de colapso daquele primeiro Mediterrâneo, refluxo, em que ele começa a se reorganizar e a busca dessas reconexões. Né? Aí, em termos de periodização, aí então 1200 seria o marco básico para marcar o início desse colapso, mas o final dele e o início do segundo Mediterrâneo, eu sempre passo a adotar duas datas. Por que duas datas? 2 anos, né, na verdade. Porque a parte oriental e a parte ocidental, o Mediterrâneo oriental e o Mediterrâneo ocidental, eles são bem diversos. O Mediterrâneo oriental ele é mais antigo. E o Mediterrâneo ocidental, do ponto de vista de estar integrado ao Mediterrâneo oriental, ele é posterior. E que o próprio Guarinello chama a atenção no livro dele de como as coisas acontecem paralelamente, muitas vezes, né? Em relação que ele vai trabalhar certos fenômenos. Então, a gente tem que encontrar marcos diferenciados sobre isso. Então, aí, 814 e 750, para marcar o início desse segundo Mediterrâneo, ali na parte oriental do Mediterrâneo, e 750 na parte ocidental do Mediterrâneo. E também o término, 494 e 474 a.C., né? São as datas. Então, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, não há nenhum gap, nenhum colapso, eles vão se transformando, vão se redesenhando em sequência. No quarto Mediterrâneo, então, 31 e 27, que quando terminaria o terceiro, então o quarto Mediterrâneo, 31 e 27 a.C., pegando 2 momentos ali importantes, e aí que iria até 450, 455 e 533. Esses anos escolhidos aqui são anos que são significativos do ponto de vista de guerras ou de fundação de cidades importantes do ponto de vista mercantil, né, que você possui. Então, a 750 dá conta da fundação de Mileto, 814 da fundação de Cartago, 494 da tomada de Mileto, lá nas guerras de Copestas, 474 em relação a uma batalha na região de Nápoles, entre romanos e siracusanos, que você tem. Então, sempre em função, as datas são escolhidas em relação a tentar ter marcos do ponto de vista
do desenho que o Mediterrâneo assume ou das questões mercantis ali em relação a eles. 272 é que, uma vez podendo desenvolver, separar o quarto do quinto Mediterrâneo, porque dentro do texto eu argumento que que no quarto estariam presentes 2 Mediterrâneos, né? 272 seria a sugestão de uma data para poder marcar o que seria o quarto e o quinto, né? O quarto e o quinto, que seria a questão do reino de Palmira, a guerra lá contra Palmira ali, que era fundamental para as rotas com o Oriente. E aí, percebam, a gente sempre termina no curso em História Antiga, termina na era dos Antoninos, no segundo século depois de Cristo. Então, dentro desse caráter, as cidades, elas são vistas como hubs, né, como lugares onde esses fluxos humanos, essas rotas ficam e elas são potencializadas. Então, aí, cidades que se busca examinar, algumas delas em vários períodos distintos, né, e que aí ajudariam a gente a perceber. Eu estou lá do outro lado e não vi. Tem alguma questão que levantaram mão? Não, né? Não. Então, assim, em linhas gerais, né, a gente vai ver o texto, e aí eu vou mandar o texto, e aí vocês vão poder ver com maior rapura. Aqui é só para orientar mais. Em linhas gerais, o que acontece? Primeiro Mediterrâneo. É o Mediterrâneo centrado fundamentalmente na parte oriental do Mediterrâneo. E é caracterizado pela Era do Bronze. Esse é o primeiro Mediterrâneo. O segundo Mediterrâneo, ele é um Mediterrâneo que ele vai se estender até, vai buscar abraçar até e além de Gibraltar. Até e além de Gibraltar. Por que eu falo de até e além de Gibraltar? Porque Gibraltar, a gente vai ter, então, gregos e fenícios, eles vão ser os principais motores do envolvimento da parte ocidental do Mediterrâneo para a parte, unindo a parte oriental, né? O oeste ao leste. Eles serão os que vão avante nisso. E os fenícios, eles ultrapassam Gibraltar. Então, do outro lado de Gibraltar, no Atlântico, no sul da Península Ibérica, você vai ter Gadir, que é a atual Cádiz, na Espanha. Então, Gadir é uma cidade de origem fenícia, né, e que já está do lado do Atlântico, em que eles vão perseguindo, eles atravessam Gibraltar, eles vão perseguindo como é que chama? Um coletivo de peixes? Cardume, perfeito. Um cardume de salmões. Né? Então, eles vão perseguindo e vão ali intocá-los numa baía na qual, né, vão criar Gadir. Tanto que o que a gente chama hoje em dia de Estreito de Gibraltar, os antigos chamavam de colunas de Hércules, os romanos, os gregos Héracles, e os fenícios colunas de Melkart. Né? Melkart é o deus fenício, que é muito parecido em certos atributos com o Héracles grego e o Hércules romano. Então, você tem... Então, eles se estendem até lá, né? Eles chegam ao Atlântico, né? E vão criar, então, Gadir, Cádiz, é a cidade europeia que tem povoamento mais contínuo, antigo, né? Vem lá do século IX a.C. e vem até os dias de hoje. Então, então a gente tem, nessa busca dessa integração, então você tem, o Guarinello fala em fronteiras abertas, em fronteiras fechadas, né? Quer dizer, então, fronteiras abertas, fronteiras fechadas.
tanto do ponto de vista interno da sociedade, como do ponto de vista externo. Aqui, trabalhando mais do ponto de vista externo. A oeste, a parte a oeste do Mediterrâneo, na parte oeste do Mediterrâneo, as fronteiras são abertas, você não tem muitas delimitações de povos ali instalados, reinos, então você não tem muito isso, então essa aventura em direção ao oeste, ela vai de maneira muito mais cooperativa, não há grande concorrência, não há grandes conflitos, há muita terra a se instalar, a se estabelecer. É claro que você, quando chega, tem os povos nativos, às vezes a relação de quem está recém-chegado com esses povos nativos, ela é beligerante, às vezes não, às vezes se faz certos acordos, mas mesmo depois que o pessoal vai chegando, há uma cooperação muito entre esses comerciantes, mercadores, instalando empórios em relação ao avanço dessas rotas. Então, o tipo de cidade fenícia ela é muito diferente do tipo de cidade helênica. Os fenícios sempre preferem estabelecer próximos ou em ilhas, ou no litoral que seja montanhoso, para poder reproduzir um pouco a estrutura urbanística que tem na Fenícia. Então, você tem, enquanto os gregos vão reproduzir a sua sociedade cívica, do ponto de vista do traçado urbano. E aí, o terceiro Mediterrâneo, ele é um período de guerras cada vez mais intensas. Então, o terceiro Mediterrâneo é um período de disputas hegemônicas ali. Hegemonia, primeiro na parte oriental e na parte ocidental separadamente, depois, à medida que Roma passa interferindo nas lutas entre os reinos helenísticos, tentar também hegemonizar também aquela área. Então, é um período de guerras endêmicas. Então, portanto, é um outro desenho que o Mediterrâneo ele assume. E que, à medida que a sociedade cívica ela vai desaparecer, ela desaparece no segundo Mediterrâneo, e o terceiro é o período dos reinos helenísticos, né? Então é um outro caráter dentro dessa dimensão de guerra, é um produto de exportação que vai cada vez mais ser comum, é o do militar, do mercenário. Então, a técnica de combate típica dos gregos, oplítica, ela se torna desejada, então você vai ter contratação de mercenários de um lado ao outro do Mediterrâneo, seja persas usando mercenários de origem grega, seja a própria cidade de Cartago, que vai importar generais da Esparta para poder organizar o seu exército. Então, para depois fazer frente a Roma. Então, a guerra é endêmica e o mercenário passa a ser um bem desejado. Isso é o terceiro Mediterrâneo. E o quarto Mediterrâneo é bem quebradinho, né? Porque a gente não avança, a gente não tem o quinto Mediterrâneo, né? Mas o quarto Mediterrâneo, ele se desenha primeiro como um Mediterrâneo de que aquela visão que você tinha antes de vários polos hegemônicos disputando entre si, ela sucede agora a uma única hegemonia e uma estrutura de teia de aranha. Na teia de aranha você vê claramente, né, naquela teia, o que é o centro. Então, Roma vai se tornar um centro, né, a maior das cidades cosmopolitas desse mundo, ela vai se tornar esse centro, e a gente tem um período de paz, e paz, assim, paz significa muito mais estabilidade e segurança do que dizer que não tem guerra nenhuma. Tem guerras locais, tem conquistas localizadas aqui e acolá, mas o que domina é a estabilidade e a segurança. Estabilidade e segurança esta que vai proporcionar que, com o tempo, Roma, que era a grande hegemônica, que vai atingir uma população extraordinária de cerca de 1,5 milhão de habitantes,
depois, à medida que ela se instala. E o Mediterrâneo, ele é um só, no sentido de não apenas uma unidade econômica, cultural, mas também política e administrativa, porque Roma é o centro desse império, é o Mare Nostrum e a Pax Romana. Vai acontecer que, com o tempo, outras áreas do império, desse império romano mediterrâneo, Roma, aliás, vai para além do Mediterrâneo, ela vai se estender para além do Mediterrâneo geográfico, né? Como resultado da própria assunção de Mediterrâneo histórico. Então, ela vai mais ao norte, ela vai tentar conquistar também áreas mais a leste, mas ela vai, portanto, estender essa sua realidade. Mas o que vai acontecer é que outras cidades elas acabam concorrendo com Roma, comercialmente falando. Então, Cartago, que vai ser reconstruída, foi destruída no final da Terceira Guerra Púnica, Cartago era era um lugar geográfico muito privilegiado do ponto de vista das rotas comerciais, então ela é reconstruída, estimulada pelos próprios romanos, e vai ter um destaque, Cartago. Alexandria, que é também central no eixo de Oriente com Ocidente, também vai e cresce. Então, outras metrópoles, outras cosmópolis, elas vão se desenvolvendo dentro desse mundo mediterrâneo. Então, você tem aquela teia de aranha, ela vai empalidecendo, porque outros centros do Mediterrâneo surgem do ponto de vista desses tráfegos, dessas rotas. Mais para diante, nesse quarto Mediterrâneo, é isso que vai acabar acontecendo, né? Dessa difusão que a gente tem. Então, é muito a ideia da periodização. É claro que dentro dos períodos também tem mudanças que acontecem dentro deles, mas são mudanças que não afetam a esse traçado mais geral, né? Só para a gente poder, do ponto de vista didático, ter uma compreensão, né, em linhas gerais, de que o Mediterrâneo não é sempre o mesmo. Há vários Mediterrâneos mesmo na antiguidade. Não é como a Abulafia faz, que acaba passando a régua em todos eles, só respeitando o colapso, porque o colapso é uma coisa muito dramática e que separa muito nitidamente uma parte do mundo antigo da outra parte do mundo antigo. Mas não quer dizer que outras mudanças não aconteçam. Então, é isto, né, que a gente vai buscar desenvolver ali. Então, a gente tem, nesse quadro, os períodos, os marcos, depois os elementos descritores de cada período, que descreve cada período em linhas gerais, e as cidades se servem como estudos de caso para poder compreender isso. Já, através da vida urbana das cidades, que você tem, se fazem essas integrações. E aí? Questões? Dúvidas? Por mim tá tudo ótimo. Eu gostei bastante do quadro. Deu para dar uma esquematizada melhor. Não, eu gostei bastante do quadro também. Eu acho que foi bem útil, até porque você já tinha comentado antes sobre isso, mas com o quadro ficou bem mais claro. Inclusive, se puder enviar depois no Classroom, o quadro. Tá, eu envio ele destacado, né? Ok, tudo certo. Eu vou enviá-lo destacado e vou enviar no artigo. No artigo tem um quadro dentro dele, né? Mas, tá bom então. Okay. Mas ele destacado eu achei legal para poder vê-lo à parte, né? E tem uma errata que pequenos detalhezinhos ali, gralhas que acabaram surgindo na hora da publicação do artigo, que eu corrijo com uma errata que eu encaminho junto, tá? Perfeito? Então, a ideia era essa por hoje, tá? Perfeito. E sexta-feira aí nós nos vemos, então, no nosso bate-horário. Tá ótimo, então, gente. Até sexta. Tchau, tchau. Uma boa semana aí. Tchau, professor. Boa tarde não, bom dia ainda, né? Boa semana.